vice-presidente da República, Hamilton Mourão, afirma que estados não serão excluídos do Conselho da Amazônia. A reportagem é de Camila Yunis. O Conselho da Amazônia fará a primeira reunião no dia 25 de março e o vice-presidente da República reitera que os estados não estão excluídos. Hamilton Mourão continua se encontrando com governadores e promete medidas efetivas e coordenadas. Nesta quarta-feira, ele esteve com Helder Barbalho, do Pará, e nesta quinta-feira com os representantes do Amapá e do Maranhão. O Conselho da Amazônia, criado em 1995, foi reativado pelo presidente Jair Bolsonaro no começo do ano. A decisão foi tomada após o governo brasileiro ser alvo de críticas pela atuação na área ambiental. O vice Hamilton Mourão, responsável por coordenar os trabalhos, reitera que os estados não foram excluídos. A nossa visão do Conselho é que ele realmente seja propositivo, né, e realize tarefas que vão ao encontro das necessidades dentro daquelas 3 ações principais de proteger, preservar, desenvolver, né? Então, não é porque os governadores não estão sentados lá que eles não têm voz, muito pelo contrário. O vice-presidente da República evita adiantar medidas que serão anunciadas pelo governo. Hamilton Mourão ressalta, no entanto, que o Ministério do Meio Ambiente já tem ações prontas. Porque ele vai precisar não só das equipes dele, do IBAMA e do ICMBio, mas ele vai precisar do pessoal do Ministério da Agricultura, lá do INCRA, ele vai precisar das Forças Armadas, né? Ele vai precisar dos governos estaduais por meio de suas polícias militares, dos seus institutos de terra, por meio das suas secretarias do meio ambiente. Hamilton Mourão admite dificuldade de recursos para combater o desmatamento no Brasil, mas o vice-presidente da República aponta que as operações coordenadas ajudam a superar os desafios. Então, para combater os delitos ambientais, é preciso uma coordenação entre a União e os estados. O vice-presidente reconhece também que há uma dificuldade de arranjar recursos. Num ambiente assim, é meio incompreensível que o governo exclua os governadores desse conselho que tenta reativar, agora sob a coordenação do vice-presidente Hamilton Mourão. Ainda há tempo, o presidente poderia voltar atrás e inserir os governadores nesse conselho, não vai acrescentar muita gente, são 9 pessoas a mais, os governadores da Amazônia Legal são 9, e seria uma medida de bom senso, mas o governo não tem combinado as suas ações com o bom senso nessa área ambiental. É uma pena, porque esse problema exige uma coordenação que não combina com a ideia de excluir. O único problema que eu vejo é que se você, às vezes, criar um fórum com muita gente, você serve para discursos e pouca ação. Eu acho que o vice-presidente Mourão é alguém que conhece como poucos a Amazônia, tem boas intenções. Em relação a recursos, é sempre um problema, recursos são escassos. Por acaso, ontem mesmo estava gerando muita controvérsia uma MP do governo que concentraria no ministro Ricardo Salles o uso das multas, é uma verba que pode chegar a bilhões e bilhões, né? E me parece que tem muita gente também chiando com o ministro Ricardo Salles justamente por isso. Aconteceu a mesma coisa aqui nos Estados Unidos com o EPA, que cuida dessa área de energia, porque quando você fecha torneiras, e a gente sabe que tem muito esquema e muita gente pendurada nessas verbas ligadas às causas ambientais, a turma realmente começa a reclamar. Então, o que nós precisamos ver são resultados concretos. Eu acredito que o Mourão tenha capacidade de liderar um movimento produtivo em relação a isso, e o ministro Ricardo Salles também. Vamos aguardar e o tempo dirá. A entrada do vice-presidente Mourão ocorreu por deficiências na área, né? Em tese, o ministro deveria estar coordenando esse conselho e não o vice-presidente. E o ministro, ele vem fechando torneiras, mas numa outra área, né? Ele fecha torneiras de doações internacionais que vinham para o Brasil para combate a crimes ambientais. Então, criou problemas com a Noruega e com a Alemanha, que eram grandes doadores do Fundo Amazônia. Ainda ontem, o embaixador da Alemanha dizia que a Noruega, sobretudo, está meio de saco cheio, essa foi a expressão dele, com o governo brasileiro, porque o governo brasileiro não se resolve na área ambiental e está perdendo dinheiro.
Isso pode dar problemas não só o dinheiro que está perdendo agora para combater crimes ambientais, mas com o acordo do Mercosul com a União Europeia, que tem lá cláusulas ambientais que podem ser invocadas por quem não quer fechar esse acordo na Europa.